palavra da nossa reflexão de hoje se encontra em Romanos, capítulo 5, versos 1 a 5. Diz assim o texto sagrado: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versos 1 a 5. Eu e você enfrentamos e lidamos todos os dias com coisas absurdas. Aquilo que qualificamos, caracterizamos como sendo algo absurdo, que está presente aí no nosso dia a dia, dentro da nossa estrutura como país, nas nossas relações, dentro das nossas convivências, especialmente nos relacionamentos sociais. Mas eu quero apenas destacar alguns desses absurdos. Primeiro, a miséria para quem trabalha e quem necessita de cuidados do sistema público de saúde. As reportagens são estarrecedoras. Pessoas morrendo às mínguas, profissionais sem o material básico para atender uma pessoa com dignidade. É uma coisa realmente absurda. Nós temos, no segundo momento, a pobreza e o sucateamento da educação. Algumas escolas onde a criança não tem uma cadeira para sentar. Faltam a essas escolas um material básico para o aprendizado. Sem contar que existem milhares de crianças que não têm acesso, ou que às vezes o acesso é dificultoso. Tem que pegar barco, ônibus, não é? E muitas crianças até caminham a pé distâncias impressionantes. Outro evento, outra experiência de ordem social também, que é um absurdo, é a fome. Pessoas passando fome entre nós. Dá para você imaginar alguém passar fome num país onde toneladas de alimentos são desperdiçados, jogados fora, não é? São qualificados e tratados como lixo, especialmente porque existem leis que transformam qualquer sobra alimentar em lixo. São coisas absurdas. E talvez você tenha aí na sua mente, no seu coração, a relação de alguns pensamentos, algumas ideias que trazem essa noção de coisa absurda. As injustiças sociais, especialmente a desigualdade, onde existem pessoas tão ricas, tão abastadas, e existem pessoas tão miseráveis, tão empobrecidas e sem qualquer tipo de recurso que lhes dê o básico e o mínimo para a sua sobrevivência. A experiência humana, seja neste ou em muitos outros países, ela convive com esta noção. Existem coisas absurdas em nossa volta. O apelo que Paulo faz aos crentes de Roma é também algo absurdo. Ele diz para que esses crentes se regozijem nas tribulações. Veja que ele não está dizendo regozijai-vos pelas tribulações, regozijai-vos por causa das tribulações. Não. Ele está dizendo que você tem que se regozijar quando estiver no meio das tribulações, nelas, na experimentação das tribulações. Eu diria que este apelo no primeiro momento é quase um absurdo. Eu já disse anteriormente que tribulação significa qualquer tipo de pressão, dificuldade, sofrimento, opressão, o enfrentamento de circunstâncias difíceis. O verbo que dá origem a esta noção significa apertar, estreitar, pressionar. As tribulações, elas acontecem dentro de nós, na alma, no coração, produzem aquela primeira experiência chamada angústia, em alguns momentos até o desespero, mas elas também acontecem fora de nós. As tribulações podem vir de várias maneiras, de vários formatos. Outro detalhe interessante nesse texto de Paulo, especialmente a partir do verso 3, é que ele usa a palavra tribulações, ou seja, a experiência está aqui pluralizada.
regozijai-vos nas tribulações. O que significa dizer e indicando que as tribulações da minha vida, da sua vida, podem ser várias. Não indica apenas uma tribulação, fala de tribulações. É um conjunto, é um coletivo. E isso significa um desafio muito maior. Eu quero pensar com a sua mente, o seu coração, sobre o seguinte tema: alegre-se nas tribulações. Não seria isto um absurdo? Alegrar-se, quando tudo rima, converte, nos empurra, nos alicia para o contrário. Paulo usa a palavra regozijai-vos, que significa jactar-se, orgulhar-se. A palavra do grego tem a ideia de alegria constante, permanente, de uma exultação. É uma alegria quase festiva. Não é simplesmente um riso minúsculo. Não é simplesmente uma experiência apequenada de alegria. Não, é regozijo, é alegria verdadeira, profunda. É uma exultação, é um estado de espírito festivo. Regozije-se, alegre-se no meio da tribulação. Paulo vai nos ensinar, à luz do próprio texto, sobre esse tema. Alegre-se nas tribulações. Não seria isso um absurdo? Não, se elas são capazes de gerar perseverança. Ele está dizendo que o primeiro produto da tribulação se chama perseverança. Ele vai dizer isso. E não somente isto: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, fomos reconciliados, estamos felizes e alegres. Mas não somente isto, também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, sabendo que a provação, que a tribulação produz perseverança. A palavra perseverar significa permanecer. A ideia de um ficar, fixado, resistente em um lugar. É a ideia de suportar, de aguentar firmemente a angústia, a pressão, a circunstância desagradável e desafiadora. Essa perseverança, que é firmeza, é a constância. E o primeiro desdobramento dessa perseverança é a conservação de si mesmo. É permanecer sem ser alterado, permanecer sem alterações na fé, sem alterações nos sentimentos, sem alterações na sua confiança diante de Deus, sem alterações nas suas perspectivas. É proteger-se, salvaguardar-se, conservar a si mesmo, intocável. Jó é um exemplo dessa perseverança. O mundo caiu em sua volta, mas ele permaneceu o mesmo, sem oscilações. A firmeza é também a conservação e a manutenção da força. Eu preservo a mim mesmo e depois me mantenho fortalecido. Essa manutenção de forças, ela dá continuidade às ações, aos movimentos que eu preciso tomar. Aquele que crê perseverantemente diante do Senhor, ele é fortalecido, a sua força é preservada, ele se mantém no mesmo ritmo, na mesma pegada, no mesmo pisar, ele age na força que Deus supre. E quando ele age, ele não demonstra fragilização, não se deixa apequenar. O exemplo é Caleb. Ele próprio, com 80 e tantos anos, disse: eu sou forte hoje, tanto quanto no dia que Moisés me prometeu essa terra. E eu perseverei em seguir o Senhor. Ou seja, eu me mantive no mesmo ritmo, no mesmo movimento diante de Deus. A tribulação não é suficiente para me abalar e me impedir. Ele chega à frente mais forte e mais destemido e mais corajoso e mais entusiasmado com a vida. Isso é perseverança. A perseverança ou a firmeza é também a preservação, a conservação do ideal. O perseverante é aquele que mantém o mesmo propósito, sem desistir, sem se desanimar. É a prática da continuidade, não perde o caminho, não perde a direção. Noé ficou 100 anos construindo o mesmo projeto, a arca.
100 anos, com a mesma insistência, pensando na salvação da sua casa, com o mesmo objetivo e submetendo-se às orientações de Deus, com a mesma submissão, fidelidade e humildade diante do Senhor. Não perdeu o foco, não se desviou do seu alvo. Essa é uma pessoa perseverante. E pensar que é a tribulação que produz isso. Eu estou aqui jogando um confete na tribulação? Não. Eu estou dizendo que essa situação de pressão, desagradável, desafiadora, produz em você e em mim perseverança. Essa firmeza, ela também tem as marcas de outra habilidade chamada paciência, que é longo ânimo. Por isso Paulo diz aos Romanos, lá no capítulo 12, verso 12, sede pacientes na tribulação. Na prática, não se deixe abalar, desestabilizar, desesperar. Não se deixe abater, nem enfraquecer. Mantenha-se resistente, mesmo diante de muita dor e sofrimento. E não desista jamais. Se mantenha decidido diante de um alvo, de um objetivo, de um sonho. Quando eu e você perseveramos e insistimos diante de Deus e contamos com a renovação das forças que Ele dá, nós insistimos sempre em melhorar. E quando nós melhoramos, nós alcançamos dias melhores. Nós precisamos fazer uso da tribulação para viver e não para morrer. Alegre-se nas tribulações. Não seria isto um absurdo? Não, se elas são capazes de gerar perseverança. Segunda coisa, não, se elas são capazes de gerar experiência. E diz Paulo na sequência, e a perseverança produz experiência. A palavra experiência aqui, ela não dá indicação e não nos dá compreensão do que Paulo está dizendo. Não é essa coisa que nós falamos, eu sou uma pessoa experiente, ainda que ela tenha essa mesma denotação, conotação. O que Paulo está dizendo é um caráter aprovado. É tanto que a NVI traduz assim, que a tribulação produz perseverança e a perseverança um caráter aprovado. A ideia é exatamente esta, é a qualidade que é gerada e produzida na minha vida a ponto de eu ser uma pessoa aprovada naquilo que eu sou e naquilo que eu faço, como resultado de um grande teste, de um grande julgamento. Quando você passa pela tribulação, você está sendo trabalhado, o seu caráter está sendo avaliado, e a provação produz isso na sua vida. A palavra do grego, dokimazo, significa colocar em prova, testar, examinar, mas com aquela ideia de ser aprovado em testes. A tribulação, ela produz um caráter melhor, um caráter aprovado, adequado às circunstâncias. O exemplo que nos vem à memória de imediato é o exemplo de Abraão. Você tem ali um homem que teve um caráter corrigido, e o caráter de Abraão foi sendo aprimorado sob muitos aspectos e desdobramentos. Sabe-se lá o que temos de corrigir em nós mesmos? O que é que precisa ser corrigido na minha vida, na sua vida? A tribulação serve para isso. E essas correções vão acontecendo debaixo da própria direção e propósito de Deus. É Ele que vai moldando, corrigindo, acertando a nossa vida. Abraão teve o seu caráter acrescido em termos de valores e princípios. Ele contava umas mentirinhas, parou de contar. Ele tinha uma fé às vezes oscilante, tornou-se firme na fé. Ele chegou a duvidar em alguns momentos da vida dele, perder, quem sabe, um pouco da sua esperança. Ele se acertou em confiança e creu, inclusive contra a própria esperança, diz o texto em Hebreus. Creu mesmo quando ele não tinha esperança. Deus, por meio da tribulação, por incrível que pareça e absurdamente pareça, Ele vai acrescentando valores ao ser daquele que persiste e insiste nele em suas palavras. Mas é interessante que a aprovação é uma experiência prevista, porque quando esse homem tem o seu caráter trabalhado, testado, provado, ele tem também o seu caráter reconhecido. Porque Deus vai dizer para esse Abraão, no momento em que ele está disposto a sacrificar o seu próprio filho: agora sei que temes a Deus.
porque não me negaste o teu único filho, Isaque, a quem amas. Abraão foi testado e provado em seu caráter, uma grande tribulação. E você olhando a história de Abraão, você só vai entender que Abraão teve tribulações partidas, iniciadas pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus. Quer tribulação maior que essa? Você tem que sacrificar o seu próprio filho, a pessoa e a coisa que você mais ama, o que dá sentido, é a coluna, né, da sua existência. Este reconhecimento e aprovação de Deus vai produzindo sobre a vida desse homem os mais variados tipos de bênçãos, prosperidade, riquezas, respeito, sucesso social. Ele é um homem empreendedor, ele se torna um homem bem-sucedido em tudo aquilo que ele faz. E aí eu recobro com você, e você sabe de cor esse texto, o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí vai dizer o Salmo, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, uma árvore que tem acesso à sustentação, às águas, que no devido tempo, essa árvore, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele produz não é comprometido, tudo que ele produz perdura, e diz o texto final, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Coisa fantástica, a gente imaginar que essa experiência, que significa ter um caráter testado e aprovado, é produto também da tribulação, na sequência lógica do texto. Alegre-se nas tribulações. Não seria isto um absurdo? Não, se elas são capazes de gerar experiência. E a última coisa, a resposta é a mesma, não, se elas são capazes de gerar esperança. E diz na sequência do verso 4, e a experiência, esperança. Se você recordar, perseverança, experiência e esperança, você vai entender que esses ingredientes, ou estas posturas, ou qualidades, sejam desenvolvidas ou não, sejam em grande dose ou em doses menores, elas são decisivas para a nossa espiritualidade no momento em que passamos por tribulações. E é interessante pensar que é exatamente quando passamos por tribulações que essas coisas são melhores produzidas. Se nós descartarmos a tribulação, provavelmente nós não teremos a plenitude, a completude dessas experiências e valores. Mas por passarmos pela tribulação, todas elas são produzidas. A palavra esperança, eupida, ou eupídia, de Elpis, é a expectativa, coisa que se espera e é aguardada, ansiada, desejada ansiosamente. E o mesmo escritor Paulo vai dizer aos próprios romanos, no capítulo 12 ainda, no verso 12, ele diz, regozijai-vos na esperança. É você aguardar, esperar alguma coisa, ansiar, desejar, é uma expectativa ou coisa que se espera. Mas o que se diz sobre esta esperança? Como essa esperança acontece? Como é que ela existe? Como ela pode ser vivenciada, experimentada? O que se diz sobre esta esperança? Observe. Primeiro, ela mantém abertos os horizontes e as possibilidades. Não é? Quando você tem esperança de alguma coisa, os horizontes estão abertos. Porque nada está encerrado. Nada está acabado. Tudo é compreendido no momento que passamos sob a noção do transitório. A doença, a crise, a própria tribulação são experiências de passagem, não são experiências permanentes. Porque os nossos horizontes continuam cheios de vida, cheios de possibilidades, inclusive a possibilidade de passar pela tribulação, vencendo a tribulação. O nosso futuro é preservado, ele se mantém aberto.
É a primeira ideia. Outra coisa que a esperança faz na sua vida e na minha vida, ela te aproxima para mais perto daquilo que você deseja, ao mesmo tempo em que ela te afasta para mais longe daquilo que você mais teme, daquilo que é temível. Quem tem esperança está mais perto, vive mais próximo do que deseja e mais distante do que teme. De forma que, se há no seu coração e no meu coração um desequilíbrio nessa balança, há mais temor que esperança, eu me perco. Mas eu preciso ter mais esperança do que temor. E quanto mais esperança eu tenho, menos medo, menos temor eu tenho. Essa esperança, ela empresta ao momento de tribulação um regozijo que é muito além, vai muito além de uma mera sensação. É uma experiência. O profeta Abacuque disse lá no capítulo 3, verso 18, nós até cantamos isso em cânticos: ainda que a figueira não floresça, não há fruto na videira, né? O fruto da oliveira mentiu, não há gado no pasto. Ele diz assim: ainda que tudo isso seja verdade, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Esse homem tem uma perspectiva, uma esperança que o faz violar todos os momentos de tribulação. Ele atropela tudo isso, ele passa por cima disso, ele não se sucumbe, não se desanima, não se abate, porque ele tem esperança. Essa esperança é também uma habilidade para lidar com o incompleto, a incompletude momentânea das coisas. Elas não aconteceram ainda, mas há ânimo suficiente para aguardar. Há sempre força e certeza que essas coisas serão completadas plenamente. Enquanto eu espero a completude destas coisas, mesmo sem tê-las, eu já vivo muito bem, como se eu as tivesse. É como se a esperança emprestasse para mim as sensações, as motivações relacionadas ao objeto do meu desejo, quando eu não tenho, como se eu tivesse. Eu não tenho ainda, mas eu vivo como se eu tivesse. É por aí. Essa esperança é uma habilidade para a gente parar de reclamar, lamentar, porque as coisas não se completaram ainda. Ela, quando feita em Deus, tem o tamanho, e às vezes até um tamanho maior do que as próprias coisas que são esperadas. A esperança é uma experiência motivadora, fortalecedora, promotora de vida, alentadora de sentimentos. Ela faz aquela combinação perfeita de desejo e realização, de forma que as distâncias entre eles não são tão abismais, não são tão grandes. O que eu sonho e desejo é como se estivesse logo ali, porque eu creio, porque eu tenho esperança no Senhor, eu me fortaleço nisso. Essa esperança, ela tem aquele poder maravilhoso de dar uma nova moldura para o viver. E essa moldura, ela transcende tudo aquilo que é imediato, tudo aquilo que é fato, todas as coisas relacionadas às experiências terrenas. Ela consegue se apropriar das promessas de vida, sejam nesta ou no porvir. A esperança vai enriquecendo o nosso coração das muitas vozes de Deus, das suas muitas palavras, das suas muitas promessas. Por isso, ela compreende, inclui sempre alegria, exultação e júbilo. Ela é sim poder espiritual de transformar uma dor e uma angústia em uma experiência e uma história de alegria e paz. Como anda a nossa esperança? Quando eu e você temos esperança no Senhor, ela nos leva a provar de descobertas. E nós encontramos nessas descobertas segredos, como ânimo, vontade, certezas. E essas coisas, ainda que pequenas, e às vezes até imperceptíveis, elas funcionam como uma grande máquina motivadora, animadora para a própria existência, especialmente quando estamos passando pelas tribulações.
No finalzinho, Paulo vai dizer assim: essa esperança ela não se confunde. Mais uma vez, a nossa tradução não traz a ideia do grego. Ela está dizendo, a palavra, que essa esperança não nos envergonha. Ela não nos envergonha, porque ao final dela nós seremos melhores, contemplados e vitoriosos. Aqueles que esperam no Senhor e se mantêm assim. Alegre-se nas tribulações. Não seria isto um absurdo? Não. Se elas são capazes de gerar perseverança, se elas são capazes de gerar experiência e se elas são capazes de gerar esperança. Faço uso, para terminar e encerrar a nossa reflexão, das palavras de Tiago. Convido você para lermos juntos. Vamos ler juntos o texto? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago 1:2. Tende por motivo de toda alegria, da maior das alegrias, o passardes por várias provações. Tenha isso como motivo de alegria. E a pergunta que paira sobre o meu coração é exatamente esta: será que eu e você conseguimos nos alegrar nas tribulações? Será que as nossas reações não apontam mais para desgosto, revolta, contestação, queixumes, lamúrias, dúvidas, suspeitas, questionamentos sobre Deus, sobre o seu amor, sobre a sua graça? Uma doença chega e muda totalmente a vida de uma pessoa, especialmente quando a doença é de caráter muito grave, muito sério, daquelas que vêm com cheiro de morte. Mas é impressionante que mesmo que você tenha uma experiência dessa natureza, com cheiro de morte, quando você é uma pessoa firmada em Deus, quando você tem com Ele comunhão contínua, e no meio da tribulação, você sabe que Ele está presente, o seu coração é agraciado com a perseverança, com o caráter adequado e especialmente com a esperança. Coisas essenciais sem as quais nós jamais daríamos conta de enfrentar as tribulações. Alegre-se nas tribulações. Isto não é um absurdo. Que Deus abençoe o seu coração, o meu coração, e nos ajude a enfrentar essas tribulações, sempre firmados na promessa dEle. Amém.